Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ciência em Ação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Valim, o seu professor de Química, e hoje damos início à nossa revisão de Química para o Enem. E nesse vídeo de abertura da nossa turma, eu quero mostrar para você detalhadamente como eu selecionei os conteúdos que vamos estudar durante a nossa revisão e como o Enem pode cobrar isso da gente. Combinado? Se você ainda não é aluno do Ciência em Ação, ao final dessa aula você terá uma noção do que estudar nessa reta final e poderá, com esse conteúdo em mãos, acessar os vídeos disponíveis no nosso canal para sua revisão de forma gratuita, ok? Agora, se você já se matriculou na nossa turma de revisão, não se preocupe porque todo o conteúdo estará disponível para você no seu plano de estudo inteligente automaticamente, já tudo organizado, com exercício resolvido em vídeo, material para download, monitoria individual e muito mais. E antes de começar, eu quero convidar todos vocês que estão acompanhando a nossa aula inaugural hoje, uma baita segunda-feira, dia 5 de agosto, a acessar o meu Instagram, @plvalim, e participar do sorteio de 10 bolsas de estudos. Preparado? Então, acessa lá. Se você não me segue, comece a me seguir e nesse post que aparece na tela, você vai comentar marcando 3 amigos. E amanhã, dia 6, às 9 horas da manhã, eu vou sortear no meu Stories essas 10 bolsas. Serão 5 bolsas de 4 meses, tempo suficiente até a prova do Enem, e 5 bolsas mensais, combinado? O Gás Nobre sorteado que estiver seguindo o meu perfil e tiver marcado pelo menos 3 amigos no mesmo comentário, ganha. Belezinha? Então, chega de papo e bora entender como a química foi cobrada no Enem nos últimos 5 anos, ou seja, de 2014 a 2018. No Ciência em Ação, nós dividimos a química em 3 grandes áreas: química geral, fisicoquímica e química orgânica. E seguindo essa divisão, a prova do Enem nos últimos 5 anos ficou assim: 42% dos conteúdos envolviam conceitos de química geral, 33% de fisicoquímica e 23% de química orgânica. É normal química geral aparecer com uma porcentagem maior, já que muitos dos conteúdos estudados em química geral são a base de assuntos em fisicoquímica e orgânica. Então, uma questão, mesmo sendo uma questão de fisicoquímica, pode aparecer algum conceito estudado em química geral, ok? Agora, vamos aprofundar em cada uma dessas grandes áreas e ver quais os conteúdos que mais apareceram nesses últimos 5 anos. Não se preocupe, pois aqui embaixo você pode fazer o download do estudo completo que eu fiz em PDF e nele você terá todos esses detalhes dos últimos 5 anos de Enem. Então aqui, vamos começar pela química geral. Em química geral, nós temos a seguinte configuração. Como podemos ver, forças intermoleculares lideram o número de aparições com 19 questões, seguido por cálculo estequiométrico com 16 e em terceiro lugar já caímos para 8 aparições de separação de misturas e funções inorgânicas. O campo Outros agrupam vários conteúdos que apareceram poucas vezes e você pode conferir com detalhe cada um desses conteúdos no material completo que está aqui embaixo, ok? Portanto, esses são os assuntos que têm aparecido com mais frequência em química geral e que nós vamos dar uma atenção especial durante o nosso curso de revisão. Agora, em fisicoquímica, nós temos a seguinte configuração. E o tema que lidera o número de aparições em fisicoquímica é concentração de solução, que envolve cálculos de molaridade, concentração comum e partes por milhão. Isso com 12 questões, seguido por termoquímica, onde nós estudamos o calor liberado nas reações químicas com 10 questões. Agora, é interessante a gente notar que o tema de termoquímica aparece bem ligado a questões ambientais, já que reações de combustão são hoje responsáveis por grande parte da energia que consumimos. E como reações de combustão liberam CO2, nós temos que conectar a termoquímica com a chuva ácida, com o efeito estufa e com as mudanças climáticas, ok? Logo após de termoquímica, nós temos eletroquímica com 9 questões
e radioatividade com 8. Esses assuntos certamente estarão na nossa revisão junto de hidrólise, equilíbrios e pH. Agora, por último, em química orgânica nós temos o seguinte, dá uma olhada. Reações orgânicas com 20 aparições e logo atrás isomeria espacial com 8. Dá para ver a preferência do Enem por questões de reações orgânicas. Porém, não se assuste, pois nós temos que lembrar que reações orgânicas, além daquelas assustadoras de ozonólise, substituição, eliminação e seus mecanismos, também envolvem reações de esterificação, de neutralização de ácidos carboxílicos, que são reações relativamente simples e que também aparecem com frequência na prova. E reações orgânicas é um dos tópicos que fica muito claro a importância da gente entender como o Enem gosta de cobrar, talvez muito mais do que o conteúdo em si. Deixa eu resolver uma questão para você, para eu te mostrar o que eu estou te falando. Olha na tela, vem comigo. Aqui, vamos começar com a leitura do enunciado. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas, ou seja, quebradas, pela oxidação com ozônio, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla, ok? Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Então, guys nobre, aqui nós temos o nosso aldeído, ok? Aqui nós temos o nosso aldeído e vai haver uma quebra dessa dupla ligação conforme ele explica no texto. E aí, os compostos que vão sair daqui podem ser aldeídos ou podem ser cetonas. E isso vai depender do grau de substituição da ligação dupla. Então, deixa eu escrever de novo aqui esse composto, tá? Vou escrever ele, ó, CH3, CH2, e aqui nós temos essa dupla ligação. Aqui nós temos um hidrogênio, aqui nós temos outro hidrogênio e aqui nós temos outro hidrogênio. Então, eu reescrevi esse composto aqui só para você entender, tá? Olha, esse carboninho aqui, ele é um carboninho terminal. Ele não tem nenhuma substituição. O que é substituir? É quando a gente tira um hidrogênio e coloca uma cadeia carbônica. Então, esse carboninho aqui, ó, quando houver essa quebra, ele vai separar e ele é esse carboninho aqui, ó, um carbono match. Esse é o metanal. Então, esse um carboninho virou o metanal, virou um aldeído. Né? Quebrou aqui a ligação, ele saiu, ele era um carboninho terminal e ele disse para a gente, ó, ligações duplas, terminais ou monossubstituídas dão origem ao aldeído. Agora, olha esse aqui da esquerda, esse carboninho aqui, ó. Ele é monossubstituído, ou seja, tirou um hidrogênio, né? Como ele tem dupla, ele tinha 2 hidrogênios, tirou um hidrogênio e colocou uma cadeia carbônica. E ele virou esse propanal aqui, ó, 1, 2, 3. Olha aqui os 3 carboninhos, 1, 2, 3. Ele está aqui e também virou um aldeído porque ele disse para a gente que nesse grau de substituição aqui, terminal ou monossubstituído, dá origem ao aldeído. E ele pergunta o seguinte, considere a ozonólise desse composto aqui abaixo, que é 1-fenil, 2-metilpropio-N, e pergunta quais são os produtos formados nessa reação. Ora, guys nobre, esse é o tipo de questão que aparece bastante quando a gente fala de reações orgânicas. Eu não preciso saber o que é uma ozonólise, tá? Eu não preciso saber o mecanismo de uma ozonólise. Ele entregou tudo para a gente no texto e ele deu um exemplo ainda. O que nós temos que fazer é olhar aquilo que ele deu para a gente e buscar no texto as informações. Então, tem muitas questões de reações orgânicas que você não precisa necessariamente saber o conteúdo, né? Saber o mecanismo que essa reação ocorre, porque ele sempre traz um exemplo e traz informações importantes no texto que vai ajudar a gente a resolver a questão. Essa é uma, por exemplo, que você não precisa saber o que é uma ozonólise, você não precisa saber o mecanismo de ozonólise para resolver essa equação. Ele te deu tudo que é suficiente para você resolver essa questão. Então, ele disse que vai quebrar no alceno, né? O alceno é esse cara aqui, ó, é essa dupla aqui, vai ter a quebra dessa dupla, ok? Olha esse carboninho aqui, ó. Esse carboninho que está aqui, ele não tem nenhum hidrogênio, certo? Nós temos um outro carbono aqui e nós temos um outro carbono aqui. Quer dizer que esse é um carboninho que é o quê? Dissubstituído. E se ele é dissubstituído, ele vai gerar uma cetona.
Então, eu tenho 3 carbonos e no carbono central vai formar a nossa cetona, que é 1, 2, 3, que é a propanona, ok? Agora, esse que saiu aqui, ó, é esse outro carboninho. Esse carboninho ele tem esse radical ligado, mas ele vai ter um hidrogênio livre aqui. Então, como esse é um carboninho que ele é monossubstituído, ele vai dar origem a um aldeído. Esse aqui é o benzeno, vai ser o benzaldeído. Beleza? Então, aqui, ó, a alternativa seria a letra A, benzaldeído e propanona, ok? Então, nós temos que ficar atento com esse tipo de questões. O Enem traz bastante desse tipo de questões, principalmente em química, né, em reações orgânicas. Então, onde você não precisa saber necessariamente o mecanismo ou a definição do que é a reação, mas com a análise do texto e prestando atenção no exemplo que ele deu para a gente consegue chegar no resultado. Combinado? Então é isso, guys nobre. O objetivo dessa aula foi te ajudar a entender o que você vai estudar e por que você deve estudar o que eu preparei para vocês. É fato que é impossível prever com 100% de exatidão quais questões estarão na prova e que pode aparecer sim na prova algum tema que nós não vamos abordar durante a nossa revisão, já que esse não é um curso extensivo. Mas essa análise, ela já quebra um galhão. Ela ajuda a gente a reconhecer padrões e nos dá um norte para a gente se guiar, ok? E eu acredito que essa é uma das melhores estratégias de estudo para esse momento do ano. Por isso, bora reagir com o nosso curso de revisão, assistam todas as aulas, resolvam bastante exercícios e principalmente as provas dos anos anteriores, ok? Por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso curso de revisão, inscreva-se agora! Não é só de você não ter esse trabalho de sair catando por aí todo esse conteúdo que nós falamos nesse vídeo, você já vai economizar um tempão. E ainda na nossa plataforma você recebe tudo de maneira organizada, em planos de estudos semanais, planos que respeitam o seu tempo, você tem acesso a exercícios resolvidos e monitoria individual. Tudo isso por bem menos de R$1 por dia no plano de 4 meses, né? A gente vai te oferecer toda essa estrutura de apoio por menos de R$1 por dia, né? Sem contar que o curso de revisão está sendo todinho regravado. Ano passado, muitos estudantes e professores, inclusive, reclamaram da prova de Ciências da Natureza, né? Só para você ter uma ideia, a prova de Ciências da Natureza foi a prova com a menor média geral entre todos os estudantes. Foi também a única nota média que baixou de 2017 para 2018, ou seja, a prova não está de brincadeira. E nessa revisão nós estamos indo com tudo, por isso nós optamos fortalecer mais ainda o nosso curso de revisão. Então, bora reagir com o curso de revisão do Ciência em Ação, assistam todas as aulas, resolvam bastante exercícios e principalmente resolvam as provas dos anos anteriores. Eu estou muito feliz com o resultado das aulas que estamos regravando e gostaria muito que vocês realmente fizessem esse curso, porque vai trazer resultado para você. Comecem hoje, se possível. E se vocês me prometerem começar hoje, eu vou dar um cupom de desconto especial, mas tão especial que ele só será válido para os primeiros 50 estudantes, que é esse cupom que está aqui. Beleza? Combinado? Então corre lá, aproveite esse descontão e vem ser aluno do Ciência em Ação. Até rimou. Guys nobre, eu tenho certeza que se você fizer essa revisão e seguir todas as recomendações, você vai ter tudo para mandar super bem no dia da prova. Por isso, reage!